O texto que nós acabamos de ler é uma sequência dentro de um estudo que temos feito já há alguns meses, mas especialmente o capítulo 14, algumas semanas. E no capítulo 14 nós vimos já até aqui muitas coisas. Nós vimos gente tramando contra Jesus para tirar-lhe a vida, a traição. No capítulo 14, nós ouvimos a respeito de uma mulher que empreendeu um grande esforço para trazer e presentear o Senhor Jesus com um vaso de alabastro e com um unguento dentro dele, um bálsamo de nardo puro, algo caríssimo, que envolveu grande esforço dela. O Senhor Jesus gostou do que ela fez, elogiou-a por isso. Judas, junto com alguns discípulos, detestaram, acharam um grande desperdício fazer aquilo. Nós vimos nesse texto que estas pessoas que estavam tramando contra Jesus encontraram entre os discípulos do Senhor Jesus um comparsa, um auxiliador, alguém que promoveu para eles um momento para que eles pudessem prender ao Senhor Jesus. Nós vimos neste texto ainda do capítulo 14 que o Senhor Jesus envia discípulos, especialmente Pedro e João, para preparar a ceia do Senhor, num cenáculo que eles encontrariam após seguir um homem, e entrando na casa em que este homem entrasse, eles pediam ao dono desta casa um lugar para que Jesus pudesse celebrar a ceia com seus discípulos, e este homem providenciou-lhes um cenáculo. Cenáculo é um quarto superior, um quarto no primeiro andar, e então neste quarto o Senhor Jesus teve a sua última celebração da Páscoa com os seus discípulos. Eles prepararam este lugar. Historiadores afirmam que provavelmente esta casa pertencia à família de Marcos, que é o autor deste evangelho. E provavelmente aquele lugar era um lugar que ficou definitivamente marcado por ter sido o lugar onde o Senhor Jesus celebrou a última Páscoa e a primeira ceia. Hoje nós vamos ver a continuação deste texto. Por quê? Porque na semana passada o Senhor Jesus abriu o cerimonial da Páscoa lá no cenáculo com os discípulos. Nós vimos isso na semana passada no Evangelho de Marcos 14, de 17 a 21. Mas dentro dos acontecimentos que ocorreram naquela tarde de quinta-feira, início da noite de quinta-feira, que para os judeus, dentro da sua contação de tempo, já é sexta, porque após o sol se pôr, eles já começam a considerar o dia seguinte. Então já era sexta-feira, dia de celebrar a festa da Páscoa, lembrando a libertação do povo de Israel, quando eles estavam cativos, eram escravos no Egito, e o Senhor, usando Moisés e Arão, com grande poder, libertou o povo de lá. E então, a partir daí, o povo passou a relembrar aquela libertação e o êxodo para a terra prometida, celebrando periodicamente a Páscoa. Então, numa sexta-feira, depois de celebrar a festa dos pães asmos durante toda a semana, na sexta-feira, então, eles celebravam a ceia, a Páscoa ao Senhor. E nesta ocasião, então, Jesus segue o ritual da celebração da Páscoa, segundo o rito dos judeus, dos israelitas. E neste momento de celebração existe um ato de purificação, em que Jesus lava os pés dos discípulos. O Senhor Jesus começa a fazer alertas aos discípulos, enquanto eles já estão provavelmente comendo daquela refeição. E então, num dado momento, o Senhor Jesus faz um alerta, e nós vimos isso na semana passada. Uma advertência que entre eles, aqueles 12 homens que haviam sido separados por Jesus, que foram chamados para o exercício do ministério de Jesus ao longo daqueles 3 anos, que presenciaram as coisas mais extraordinárias, ouviram as palavras mais doces e também as mais duras do Senhor Jesus, tiveram um esclarecimento de parábolas que ninguém entendeu, mas o Senhor Jesus esclareceu a eles, homens bem entendidos a respeito do propósito de Cristo. Estes homens, dentre eles o Senhor Jesus adverte que havia um traidor. E o sentimento que ia no coração daqueles homens era o sentimento, segundo aquilo que nós enxergamos no texto dos evangelhos, era um sentimento de grande desapontamento. Desapontamento primeiro com eles mesmos. Por quê? Porque todos perguntavam entre si: acaso sou eu o traidor? E por que homens dessa estirpe poderiam pensar serem eles os traidores?
quando lá no meio havia alguém que tinha assinado um pacto e recebido moedas, inclusive, para atrair Jesus. Porque estes homens, assim como nós, eles tinham uma consciência. E em sua consciência, muitos momentos de sua vida eram momentos vergonhosos, que possivelmente quando Jesus falou aquela frase, um de vocês há de me trair, possivelmente a mente e o coração daqueles homens evocaram todas as circunstâncias e os momentos da vida deles, em que eles pensaram coisas ruins, em que eles disseram palavras vãs, em que eles fizeram coisas que o próprio Senhor Jesus recriminou. E então eles não são diferentes de nós. O sentimento de apontamento deles é porque, embora eles lutassem contra o pecado, todos eles fracassavam nessa luta. Desapontamento é um sentimento tão comum a todos nós. Nacionalmente, eu poderia brincar com vocês e dizer que nada deixa o brasileiro mais desapontado do que, por exemplo, perder uma Copa do Mundo. Ninguém tem assunto para falar no outro dia na rua. Eu lembro da última, quando o Brasil foi eliminado, eu lembro que na rua onde eu morava tinham crianças do lado de fora e tinham pintado a rua, e estavam festejando. E nós estávamos, não lembro se na eliminação, mas nós estávamos assistindo um jogo aqui na igreja, no salão embaixo. O desapontamento é tão grande, porque você quer muito a vitória, e os seus heróis, os seus representantes, não deram conta. Mas numa esfera muito mais próxima, nós experimentamos desapontamento. Nós experimentamos apontamento quando, ainda jovens na escola, nós saímos confiantes depois de fazer uma prova que fomos muito bem, e quando nós recebemos a prova, nós olhamos o resultado, a nota, e não foi tão bem assim. Nós ficamos desapontados quando nós não conseguimos passar no vestibular. Nós pais ficamos apontados quando nós fazemos elogios e enchemos a bola dos nossos filhos, e alguns minutos depois eles fazem coisas que nos desagradam. Nós ficamos apontados quando o chefe chama você no gabinete e você acha que vai receber um aumento e você de repente recebe as contas. Nós ficamos apontados quando nós chegamos em casa depois de um dia de trabalho e achamos que fizemos tudo certo, e a esposa vai abraçar e vai dar um sorriso, vai fazer um elogio, e a primeira coisa que ela diz: você esqueceu de pegar o Joãozinho na escola. Ou você esqueceu o sapato no meio da sala, você não percebeu isso? As mulheres ficam desapontadas quando esperam com uma roupa nova, um penteado novo, depois de terem ido ao cabeleireiro, que o marido chegue em casa e faça um elogio. E ele chega e nem percebe. Mas ele pergunta: e a janta está pronta? Desapontamento é próprio da nossa vida. Aquela noite ali era uma noite de desapontamentos. Mas diferente desses que eu usei para chamar a atenção de vocês, os desapontamentos lá eram muito mais graves e severos. Estava diante deles o Rei dos Reis, o Filho de Deus, e um entre eles havia traído Jesus. Mas o sentimento de culpa era de todos. E para esticar ainda mais esse sentimento de culpa, o próprio Senhor Jesus, e nós lemos isso no Evangelho de João, advertiu Pedro que Pedro ia negá-lo. Advertiu que coisas terríveis estavam para acontecer, mas era necessário que elas acontecessem. Mas desapontamento maior do que o próprio Senhor Jesus dizer que era necessário que o Filho do Homem morresse, com certeza não havia. Porque todas as expectativas daqueles homens estavam lançadas sobre Cristo. E o próprio Senhor Jesus disse: é necessário que eu morra. Nessa noite de desapontamentos consigo mesmo, com o curso natural da história, com aquilo que os seus irmãos estavam fazendo, ou pelo menos um deles ia fazer, no meio desse desapontamento todo, o Senhor Jesus chama-os para a mesa da Páscoa. E na mesa da Páscoa o Senhor Jesus diz para eles: olha, um pacto vai ser encerrado aqui, e um novo pacto será estabelecido. Que pacto que vai ser encerrado aqui? O pacto de obras. Porque está mais do que provado que por obras nós sempre fracassamos. E então este momento da Páscoa tinha que ser um momento assim, um momento cheio de desapontamentos, de insuficiências humanas, para que os homens pudessem, especialmente aqueles que estavam ali, perceber a grandiosidade da necessidade, da dependência que nós temos de Cristo, de um Redentor, porque todos nós somos insuficientes. Não precisava que Jesus apontasse que tipo de traição aqueles homens haveriam de fazer. Eles já se sentiam em seus corações traidores, assim como nós nos sentimos. E diga-se de passagem, o que aconteceu horas depois foi que Judas traiu Jesus. Traiu com um beijo.
Depois, os outros apóstolos fugiram. E Marcos relata que até um jovem vestido de lençol, que nós suspeitamos que provavelmente seja Marcos, mas não temos como provar isso, foge também, e foge largando o lençol para trás, foge nu. E Pedro, não sabemos se ele tinha algum plano para tentar resgatar Jesus, é o único que sobra, e ele vai para um pátio, esperando que Jesus, que estava preso e sendo interrogado, dentro do centro da cúpula da religião judaica, e então Pedro fica por ali. Eu quero ser otimista com Pedro, porque Pedro sempre me dá motivos para ser otimista com ele, e talvez Pedro estivesse ali pensando em alguma coisa heróica para fazer, para tentar resgatar Jesus, para tentar socorrer Jesus, mas quando ele é questionado a respeito de Jesus, o galo canta, e dizem para ele: Pedro, você é um daqueles que eu vi você andando com Jesus, e talvez no clímax do seu plano de resgatar Jesus, ele não consegue nem mesmo dizer que ele era um daqueles que andavam com Jesus, e ele nega Jesus. E então o que nós encontramos neste quadro são pessoas humanas, falhas, insuficientes, como todos nós que estamos aqui. E em meio a essa insuficiência, Jesus faz um convite a encerrar aquele pacto antigo, aquele pacto que era por meio das obras, porque nenhum homem é suficiente, porque todos são fracassados em seguir os padrões de Deus, em amar ao Senhor, em fazer aquilo que a palavra de Deus exige que nós façamos. Todos nós fracassamos nisso. E então, quando eles lembram daquela libertação, através dos elementos e dos alimentos que eram comidos na Páscoa, enquanto eles fazem isso, o Senhor Jesus diz: vem cá, eu vou mostrar para vocês o que será a Páscoa de vocês da agora para frente. Eu vou mudar, eu vou estabelecer para vocês a Santa Ceia. Ela vai lembrar vocês a meu respeito, a respeito da obra que eu vou fazer, e ela vai simbolizar e vai lembrar vocês da união mística que será estabelecida entre eu e vocês, para que vocês sejam salvos. E então Jesus pega aqueles alimentos e parte os alimentos e distribui entre os discípulos que estão ali. Ele toma primeiro o pão, e aqui já começa a primeira mudança. Por quê? Porque na Páscoa não era comido pão como sendo o centro do alimento. O alimento central na Páscoa era o cordeiro assado. Mas agora não é mais o cordeiro. Jesus não pega um pedaço do cordeiro e diz: este é o meu corpo. Jesus pega o pão. E o que isso significa? Isso significa muito. Por quê? Porque na antiga aliança, a salvação decorria, o perdão de pecados decorria do quê? Do derramamento de sangue. Nós lemos em Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas agora, quando o Senhor Jesus substitui o cordeiro pelo pão, Ele está dizendo: eu sou o último cordeiro. O último sangue que será derramado para perdão de pecados será o meu. E o meu sangue será suficiente para cobrir os pecados, para purificar dos pecados todos aqueles que o Pai escolheu. E então o cordeiro é substituído pelo pão, mas também o cordeiro é substituído pelo vinho. O Senhor Jesus toma o cálice também, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança. E então o Senhor está substituindo completamente o cordeiro por estes novos sinais. Este cálice simboliza agora o sangue de Cristo Jesus, que é vertido na cruz para estabelecer, para marcar um novo pacto. Um pacto agora não sobre as obras e nem sobre os sacrifícios que os homens podem oferecer a Deus, mas sobre o sacrifício final oferecido por Cristo. Veja que é muito interessante, porque no Antigo Testamento nós tínhamos dois sacramentos. O sacramento da circuncisão. Então todo menino, filho da aliança, ele deveria ser circuncidado ao 8º dia. Este sinal, este sacramento é substituído na nova aliança pelo batismo. Nós temos também no Antigo Testamento a Páscoa, ordenada para ser celebrada periodicamente, para o povo lembrar do sofrimento do Egito, da escravidão do Egito e da grande libertação que Deus fez. Agora Deus substitui também, assim como a circuncisão pelo batismo, agora o Senhor Jesus substitui a Páscoa pela ceia. E isso é muito interessante porque, veja, Deus nos ensinou, e nós aprendemos bem isso, eu vou provar para vocês. Deus nos ensinou a celebrar o estabelecimento de alianças
com festas e especialmente com alimentação. O que nós fazemos após uma cerimônia de casamento? Nós fazemos uma festa e todo mundo gosta de ir lá e comer e celebrar aquela aliança que foi estabelecida. Grandes empresas fecham grandes negócios, alianças, fusões, e elas celebram isso com o quê? Com uma grande refeição. Empresários, homens de negócios fazem isso. Estabelecem alianças e fazem um alimento. Quando nós realizamos aqui na igreja o próprio batismo de uma criança ou de um adolescente, os pais têm por hábito comemorar com o quê? Um grande churrasco ou com uma festa. Nós fazemos isso no culto à noite com alguns salgados, porque nós comemoramos. Ora, está encalacrado, tanto na nossa religião quanto na nossa cultura, as refeições pactuais. Então a Páscoa era um exemplo de refeição pactual, e a ceia continua a ser. Quer um exemplo melhor ainda? Tem um autor que ele fez um link muito interessante. Ele diz que assim como por uma refeição aconteceu a queda, assim também, por esta refeição, restabelecida a aliança entre nós e o Senhor. Adão pecou comendo, e comendo desta mesa, nós afirmamos esta nova aliança. Jesus restabeleceu a aliança, uma aliança agora graciosa, estabelecendo a ceia. Então, o que é a ceia para mim? Em primeiro lugar, a ceia para mim é um memorial que me faz lembrar a obra de Cristo, que me faz lembrar a união que agora eu desfruto em Cristo Jesus, mas não só isso. É uma mudança de sinais do Antigo Testamento. Os sinais sensíveis do Antigo Testamento estavam presentes na Páscoa, através do cordeiro, através dos pães asmos, através das ervas amargas. Agora o Senhor Jesus nos deixou outros sinais sensíveis: o pão e o vinho. O pão que eu sinto o cheiro, que eu me alimento dele, que eu como dele; o vinho que eu sinto o cheiro, que eu bebo, que eu toco ele, que eu sinto ele. Estes são sinais sensíveis. Aliás, os únicos autorizados por Deus para serem usados na adoração a ele. E então nesta mudança eu devo ser fiel àquilo que foi estabelecido. Batismo, assim como circuncisão, uma única vez. Páscoa e agora a ceia em seu lugar, periodicamente. Para quê? Para reavivar na minha memória a importância do que tudo isso simboliza para a minha vida. Então, quando Jesus estabelece aqui em Marcos esta ceia, ele pega aqueles homens desapontados consigo mesmo e diz para eles: olha, o Redentor, o Filho de Deus, ele é a solução para o desapontamento de vocês. Tudo que não foi possível para vocês, eu vou fazer. Tudo que estava fora do alcance de vocês, eu vou dar. E então o que o Senhor Jesus estava propondo com esta mesa, que nós chamamos e é chamada de mesa da graça, era uma substituição. E quando nós recordamos nesta mesa, nós estamos recordando, quando participamos dela, a substituição que foi feita na cruz, quando Cristo tomou o meu lugar lá. E quando a justiça que era dele foi colocada sobre mim. Quando o relacionamento que eu vivia com Deus, de separação, um relacionamento de inimizade, foi posto sobre Cristo. E ele mesmo diz: Deus meu, por que me desamparou? Porque ele sentiu sobre si o mesmo estado que o homem sente quando o homem está sem Deus no mundo. E nós recebemos dele a sua relação filial com Deus. E a ceia é para nos lembrar e para nos fazer participantes de tudo isso. Mas vejam só, não só isto, mas ao instituir esta nova aliança, o Senhor Jesus também trata dessa união nova que nós temos com ele. Veja, em todas as nossas insuficiências, nos nossos desapontamentos, uma questão é comum a todos nós: pecado, distanciamento de Deus, afastamento, antipatia pelos princípios da palavra de Deus. E o que Cristo faz? Quando há esta união de Cristo comigo, quando ele penetra a minha vida, quando ele passa a fazer parte da minha vida pelo ato de regeneração, então ele vai me predispor a todas as coisas que eu estava completamente indisposto anteriormente. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, como naquele momento ali, o Senhor Jesus estava ensinando aqueles discípulos como eles fariam na sua igreja, para que o povo pudesse reanimar, reativar na sua mente, no seu coração, de que eles estão unidos com Cristo.
Quando eles se sentirem insuficientes, quando eles se sentirem fracos, quando eles se sentirem absolutamente desanimados, eles precisam do quê? Eles precisam da ceia do Senhor. Não porque o pão é mágico, ou porque o cálice é mágico, mas porque quando eles tomam parte dele, dentro da igreja, na comunhão dos santos, no culto, na adoração a Deus, eles são reanimados, relembrados pelo próprio Espírito de Deus, pela própria cerimônia de que nós estamos unidos a Cristo. E isso significa que ainda que eu continue sendo insuficiente, ao meu lado, junto de mim, unido a mim, está aquele que é todo suficiente. Nessa tarde eu estava aconselhando uma pessoa que está muito distante daqui, pela internet, e essa pessoa estava dizendo assim: eu não suporto mais porque tudo que eu faço dá errado. Parece que há algo errado comigo. E eu disse: olha, eu não quero te desanimar, mas existe algo muito errado com você mesmo. Existe algo errado com você, existe algo muito errado comigo, existe algo de errado com todo ser humano. Nós estamos desajustados, nós estamos quebrados, nós somos insuficientes. E a não ser que você, que eu e que qualquer pessoa que crê em Deus dependa exclusivamente de Cristo, todas as nossas provisões, os nossos planos, as nossas metas, elas não vão dar em absolutamente nada a não ser frustração e desapontamento. E aí eu disse para essa pessoa: olha, você está no lugar mais útil para um ser humano, que é na mesa do desapontamento, porque na mesa do desapontamento eu paro de buscar solução em mim mesmo, e eu lanço os meus olhos em Cristo. Por isso que essa mesa, ela nunca é a mesa da autossuficiência, porque este lugar aqui é o lugar do desapontamento, onde homens desapontados consigo mesmo, com o mundo ao seu redor, olham para Cristo e entendem que só há uma solução para eles: a união verdadeira, íntima com Cristo. E é isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens. Jesus estava dizendo: olha, eu sei que vocês vão fazer as coisas mais absurdas nas próximas horas, vocês vão me trair. Ele não precisava dizer, já estava no coração daqueles homens: vocês vão me abandonar, vocês vão fugir, porque vocês são homens, porque é isso que acontece com homens. Mas eu vou oferecer um sacrifício, e esse sacrifício será suficiente para vocês, para restaurar a comunhão entre vocês e o Pai, para dar esperança para a vida de vocês, para que vocês continuem a lutar, para que vocês sigam em frente, para que vocês não desanimem, para que o desapontamento não vença vocês, mas no meio do desapontamento de vocês, vocês lembrem do Cordeiro de Deus, que tira o pecado de vocês, que limpa, que purifica, que restaura, que restabelece o que foi quebrado entre vocês e Deus. Então a ceia do Senhor é um momento de lembrar desta união com Cristo. Este pacto tem um significado importante, ele é real na vida daqueles que creem em Cristo. Quer um exemplo? O Senhor Jesus, ao dar a grande comissão aos discípulos, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho dito. E o Senhor Jesus conclui dizendo: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu te perguntar uma coisa, a não ser que você esteja vendo, eu não estou, você está vendo Jesus sentado aí do seu lado? Mas a palavra de Deus é verdadeira, ela não mente. Jesus disse que estaria conosco, e como que eu não estou vendo? Você não está vendo porque essa promessa diz respeito à união de Cristo conosco, uma união que extravasa os limites físicos e visíveis, é uma união espiritual de Cristo. Quer um outro exemplo? Paulo, lá em Efésios capítulo 2, diz que ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ora, mas nós estamos assentados aqui dentro da igreja Presidente Central de Itapeva, em Itapeva, estado de São Paulo, Brasil. Como que eu posso estar nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Porque Cristo está lá e eu estou unido a Cristo. Sabe o que isso significa? Que a partir do momento em que houve uma regeneração na minha vida, eu fui definitivamente unido a Cristo. O Espírito Santo dele que foi colocado no meu coração, o Espírito Santo de Deus, é um selo de garantia de que eu estou unido permanentemente a Cristo. E quando eu tomo parte desta mesa, eu como do pão, eu bebo do cálice, eu estou demonstrando com sinais sensíveis, visíveis, algo que aconteceu dentro de mim, com a minha alma foi unida a Cristo.
Pastor, por que eu estou desanimado? Por que eu estou cansada? Por que eu estou me sentindo sozinha, solitária, desamparada? Porque você precisa lembrar que você foi unido a Cristo, que você foi unido a Cristo e nada pode separá-los. O apóstolo Paulo dizia: quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Nada pode separar, sabe por quê? Porque você foi unido a Cristo. E a ceia serve para isso. A ceia serve para nos lembrar desta união poderosa. Mas não só isso. Se eu estou unido a Cristo, veja só que algo lindo. Se eu estou unido a Cristo, e todos nós que estamos aqui estamos unidos a Cristo, então a ceia não simboliza e não nos faz lembrar tão somente da nossa união com Cristo, mas se estamos unidos a Cristo, nós também estamos unidos uns aos outros. Porque todos nós estamos unidos a Cristo, não há divisão no corpo de Cristo. Então o momento da ceia é também um momento de comunhão. É um momento onde nós desfrutamos do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. E não pode faltar amor, misericórdia e perdão entre eu e as pessoas que estão sentadas comigo. O apóstolo Paulo diz que por falta desta condição, muitas pessoas lá na igreja de Corinto, que não discerniam o corpo, que não entendiam e que comiam o pão e bebiam um cálice de forma irregular, morriam e se adoeciam. Por quê? Porque não entendiam nem a união com Cristo, nem muito menos a união com seus irmãos. A ceia do Senhor é um momento muito importante. Aqueles discípulos celebraram lá. E embora este fosse um momento de desapontamento, de tristezas, de ansiedades, de medos, naquele deserto de sentimentos eclodindo de todos os lados, eles experimentaram um oásis, um momento em que Deus quebrantou, amoleceu o coração deles, e através do pão e do vinho, os alimentou como eles nunca tinham se alimentado antes. E Jesus inaugura essa refeição pactual, que nós celebramos de contínuo, que nós celebramos sempre. Além disso, ainda é importante relembrar que a ceia do Senhor tem um caráter profético para todos nós. Por que um caráter profético? Porque a ceia do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus disse: eu não vou beber com vocês mais, até o dia que nós beberemos vinho novo no céu, ou no reino de Deus. Jesus podia ter dito: olha, durante 3.000 anos vocês não me terão visivelmente, fisicamente com vocês, mas talvez daqui 3, 4, 5 mil. Pense como isso de repente seria desanimador para aqueles que estavam ali. Mas Jesus disse: olha, eu não vou tomar com vocês, a não ser quando nós nos sentarmos juntos no céu. Isso tem um caráter profético que traz esperança. Por quê? Porque no meio de todos os desapontamentos, qual que era a esperança deles? E um dia eles voltariam a celebrar com o Senhor. Se Jesus estava dizendo aquilo para eles, ainda que eles fizessem coisas que os envergonhassem, ainda que acontecesse com eles coisas terríveis, mas Jesus tinha feito uma promessa. Jesus disse algo para eles maravilhoso, que o Senhor voltaria a celebrar a ceia com eles no reino de Deus. Tem dois cumprimentos isso, é óbvio. Primeiro, o cumprimento é dos apóstolos unidos com Cristo, celebrando a segunda Santa Ceia já com os irmãos lá em Jerusalém depois de Pentecostes. Esse é o cumprimento imediato. Mas o cumprimento profético que nos dá esperança é que o Senhor Jesus disse: um dia nós vamos sentar juntos numa mesa. Essa palavra é para nós hoje. Eu não sei o quanto você está desapontado. Eu tenho os meus próprios autodesapontamentos. Mas para os meus desapontamentos, o Senhor Jesus disse: keep calm. Vocês gostaram dessa, né? Keep calm, carry on. Siga em frente. Nós vamos tomar a ceia juntos lá no final. Eu não sei se você sabe a história de como surgiu esta frase inglesa. No meio da guerra, os soldados estavam desanimados, o povo inglês estava desanimado, sendo usado como esparre de outros povos ao redor deles. E então o príncipe da época, ele bolou essa frase e mandou fazer muitas bandeiras e espalhar por toda a Inglaterra, para que os seus soldados e o povo que estava desiludido, desanimado, olhasse, lesse a frase
e embaixo da frase tinha o timbre da família real, e o povo se sentisse seguro, e funcionou. Depois essas bandeiras foram perdidas, e há cerca de uns 20 anos atrás, dois velhinhos que tomam conta de uma biblioteca lá em Londres acharam uma bandeira dessa, fizeram uma cópia e começaram a vender cópias lá na biblioteca para quem quisesse. E o resultado foi essa febre que tem dessa frase no mundo inteiro, em tudo enquanto é canto, em camiseta, em jarra, em caneca, em tudo enquanto é canto. Porque é uma frase que dá ânimo, porque é uma frase que estimula as pessoas a olharem para frente. Eles aprenderam a fazer isso com Jesus, porque quando Jesus termina a ceia e diz: olha, eu não voltarei a tomar com vocês até que nós tomemos juntos no reino de Deus, ele está dizendo: fiquem calmos, sigam em frente, porque um dia nós vamos celebrar juntos nesta mesa. A frase do Senhor para você, tudo que nós lemos aqui tem para o seu coração nesta noite é isso: fique calmo, mesmo em vista dos desapontamentos, confie em Cristo Jesus, um dia nós vamos celebrar com Ele. Esta é a grande mensagem de Cristo. Ele é a suficiência que eu preciso, Ele tem os recursos que eu não tenho, Ele tem a justiça que eu não tenho, Ele tem a santidade que eu não tenho, Ele tem o amor que eu não tenho, Ele tem o perdão que eu não tenho, Ele tem a misericórdia que eu não tenho, Ele tem a retidão que eu não tenho. Por isso Ele é tudo para mim, e por isso eu sou dele. E um dia Ele vai me fazer igualzinho a Ele, porque esta é a promessa, que um dia nós seremos como Ele é. E quando este dia chegar, nós sentaremos nesta mesa e celebraremos juntos. Tenha calma, siga em frente, amando e dependendo de Cristo, mesmo em face aos desapontamentos com você mesmo. Vamos orar, feche os seus olhos.